Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdotes. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. E leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Escritura Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, e em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igrejas ou congregações, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que nos templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados
mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Glórias ao nosso Senhor. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos vocês que estão conosco, junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para apresentar as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva,
vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer agora uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundância, através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus e Salvador, Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número de 1 a 20 para que você possa fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Escolha agora um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje é de número ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro para meditação é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. No versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxos, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízes, tomando de perversos pensamentos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos sortear o livro. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Marcos, 16 capítulo. De Marcos. Sorteio do capítulo do livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de Marcos. Capítulo 2 do livro de Marcos contém 28 versículos, que diz assim: a vocação de Levi, no versículo 13, 14, 15 e 16.
De novo saiu o Senhor Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se o Senhor Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muito publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo o Senhor Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não permite de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Oração de Abacuque. Contém 19 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecida da tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Naum, 3 capítulos. O capítulo do livro de Naum é o capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor, que contém 15 versículos. A ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glória ao nosso Senhor. Vamos agora mais um. Rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. São todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos. O amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó,
Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos sortear agora a denúncia. Denúncia de número 34. Denúncia de número 34. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 34. Santo é você que crê no Senhor Jesus o Cristo como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que você que crê no Senhor Jesus o Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, que as imagens de esculturas não, mas você sim é um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer a nós, que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você não crê no Senhor Jesus, não é um santo ou uma santa, vai receber um prêmio de 5 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas como as orações dos livros de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Vamos ao livro para a meditação. O livro é o livro de Números, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 33 do livro de Números. Capítulo 33 do livro de Números contém 56 versículos, que diz assim: os acampamentos desde o Egito. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão.
Escreveu Moisés as suas saídas, caminhadas após caminhada, conforme o mandato do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, os Remassés do 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. O rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias para a meditação do rebanho 7 e do rebanho 8. Capítulo 2 do livro de Oséias. Capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-o, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e mate a sede, e não se compadeça de seus filhos, porque os filhos de prostituições são filhos de prostituições. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. O livro é 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. O livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para os irmãos, e isto faze mesmo quando não estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Gratidão pela presença. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. O capítulo é o capítulo 29 do livro de 1 Samuel. Capítulo 29. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel contém 11 versículos. Os filisteus desconfiam de Davi. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acompanhando-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui,
Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje? Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça novo adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vamos ao livro. O livro para meditação é o livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. O capítulo para meditação é o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Capítulo 3 do livro de Deuteronômio contém 29 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Vitória sobre Ogé, rei de Bassã. Depois nós viramos e subimos a caminho de Bassã. E Ogé, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e faz-lhe-as como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos também a Ogé, rei de Bassã, e todo o seu povo, e ferindo-o até que não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, todas a região do Argobe, o rei de Ogé, em Bassã. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 57. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Que o Espírito Santo possa abençoar cada um nesta live. Nossa denúncia de número 57. É possível um ponto de pregação pagar tudo de uma igreja ou município pagar tudo de um estado no Brasil? Lembrando a todos vocês que ponto de pregação só existe se estiver vinculado a uma igreja, assim como um município só existe dentro de um estado. E se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isto é possível, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de 18, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todas os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo
para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. E lembrando a vocês, mentalize agora em um número de 1 a 20, para que o Espírito do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mentalize aí, escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros das Escrituras Sagradas. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 14 do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 14 contém 33 versículos, que diz assim: Abisalão volta para Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Abisalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia. Ele disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e se como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto, apressa-te ao rei e fala-te tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoita apresentou-se ao rei, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão a todos pela presença. Contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, o entregou a abismo e trevas, reservando-os para o juízo. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Provérbios, 31 capítulo. Livro de Provérbios. Sorteio do capítulo do livro de Provérbios, que diz assim, capítulo 1 do livro de Provérbios. Capítulo 1 do livro de Provérbios contém 33 versículos. Uso dos provérbios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro.
O livro é livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel. Livro de Daniel, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 3 do livro de Daniel. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos, que diz assim: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 33 do livro de Gênesis. Capítulo 33. Capítulo 33 do livro de Gênesis contém 20 versículos. O encontro de Esaú e Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Ajoelhou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio de uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 25. Denúncia de número 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 25. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permite quem não é santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus, o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras ou ministrando, ou tendo algum dos cargos ou título de obreiros, apóstolos, presbíteros, bispos, pastores ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um destes cargos ou trabalhos tem que ser um santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus ou da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 6.
Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, forte e fiel, rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo e Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza em um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. O livro é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses. Vamos ao sorteio do capítulo do livro. Seja muito bem-vindo, Júnior. Seja muito bem-vindo. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 12 versículos, que diz assim, no versículo 7, 8, 9 e 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem ao Senhor Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos, que diz assim: o interesse de Paulo pelos Colossenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério do Senhor Deus, o Cristo. Em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falácios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de Cantares. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou o meu amado,
e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Famosa és, querida minha, como Tissa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. Contém 15 versículos. Introduções de Paulo em referência à grande colheita. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presença, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que nosso louvor a vosso respeito seja particular. Não se desminta, a fim de que, como se venho dizendo, estivesses preparados, para que, caso alguns macedônicos forem comigo e vós encontrarem decepcionados, não fiquemos mais envergonhados, para não dizer vós quanto à sua confiança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o último livro de sorteio das Escrituras Sagradas. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Gratidão pela presença. O capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 11 de 1 Coríntios contém 34 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entregueis. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo, o cabeça de todo homem, eu, o homem, o cabeça da mulher, eu, o Senhor Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação de nossas denúncias. Glórias ao nosso Senhor. A revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Seja muito bem-vinda, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Vamos agora, mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio dos números, dos 20 números. Você que escolheu o número 3,
vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Números, capítulo 33. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 29. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 14. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 3. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 33. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 6. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. E por último, você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, que o Senhor possa abençoar cada um nesta live. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito, e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na igreja, @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300. E até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir
todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e também oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que o Senhor possa abençoar cada um com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz e graça do nosso Senhor Jesus o Cristo. E espero vocês na próxima live. Amém.